Dando continuidade, o capítulo 6, onde eu abordo neurociência e memória. Vamos fechar este capítulo porque ele é muito importante para o entendimento da mente, do cérebro e das memórias. Entendendo esse capítulo, você vai conseguir entender o movimento das cartas-chaves no pentagrama Pi. A psique é constituída por diferentes partes que interagem: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Foi Jung que fez essa descoberta ao estudar esses complexos mecanismos da mente do ser. Através de estudos e pesquisas de algumas décadas, o paradigma da visão que tínhamos sobre a memória foi mudado, minha gente. Hoje temos uma visão mais ampla dos níveis e subníveis de memória humana. Temos 7 tipos de memória que codificam todas as informações existentes no ser humano. Olha que legal! Memória sensorial, ela decodifica informações dos nossos sentidos, como cheiro, sabor, percepções de cheiros, sabores quando éramos crianças ou quando estávamos ainda na vida uterina, pois nessa fase da vida, todas as sensações, todos os sentimentos da mãe são passados para nós e registrados como déjà vu, que é uma sensação de estar vivendo uma situação que já viveu. Então a gente pode trazer memórias da vida uterina do que a nossa mãe viveu. Eu vou contar aqui um caso para vocês, um caso verídico de uma moça que eu atendi, que ela detestava a cor vermelha. Ela veio para mim para se curar de não gostar da cor vermelha. Quando ela estava diante de uma pessoa que estava com cor vermelha, quando ela estava diante de um objeto de cor vermelha, ela começava a passar mal, literalmente. E isso estava prejudicando muito a vida dela. E aí, ela caiu nas minhas mãos para eu ajudá-la. Eu me lembro como se fosse hoje, isso deve ter mais de 15 anos. Foi logo no começo dos meus atendimentos. Foi um fato assim que me inspirou, que me incentivou a eu ser terapeuta. Porque a gente vê que tudo está na nossa memória. Tudo está dentro do calabouço da nossa memória. Então, retornando ao fato da moça que não gostava de vermelho, nessa época, eu trabalhava com regressão de memórias. Eu fazia TVP, terapia de vidas passadas, e fazia a regressão de memória falando com o músculo indicador, pegando no corpo e perguntando ao corpo tudo o que eu queria saber, sendo a resposta sempre objetiva, sim ou não. Mas a pergunta tem que ser uma pergunta objetiva também, para você ter uma resposta adequada. Nessa terapêutica do balanceamento muscular, foi um dos cursos que eu fiz. Foi maravilhoso para eu estar aqui hoje como escritora e ter embasamento de tudo que eu falo. Então essa moça, na época, eu fiz a regressão de memória dela com o músculo indicador. E eu descobri que o detestar vermelho, o passar mal com vermelho, veio de uma memória uterina. Eu puxei no calabouço da memória dela, no arquivo da memória, que veio na imagem mental dela o fato ocorrido. Isso foi maravilhoso, gente. Foi uma experiência assim inusitada, assim, maravilhosa. Conforme eu fui acessando o mecanismo da memória dela com o músculo indicador, a tela mental dela foi surgindo as imagens. Ela disse que viu
a mãe dela numa pia, cortando carne, assim, uma peça de carne grande, cortando com um facão, limpando a carne. E de repente, o facão foi direto na mão da mãe dela e começou a sangrar. Aí o vermelho daquela carne fresca, que ela disse que a carne era fresca, ela viu aquela carne assim bem fresquinha, com o sangue da mãe, e a mãe gritando: ai, me ajuda, eu me cortei, eu tô sangrando. Ela estava dentro do útero da mãe dela, com 7 meses. Ela vivenciou toda a imagem da cena da mãe, daquele vermelho sanguíneo que fez muito mal para a mãe e imediatamente fez mal para ela. Então a gente fez a cura, a autocura dela, trazendo uma memória da vida uterina. Ela se curou. Então, quando a gente traz para o mecanismo da nossa memória uma imagem vivida, acontece a cura. Quando está escondido, obscuro, ela fica lá como dor, como incômodo, como trauma, trazendo empecilhos de você ter uma vida plena, boa. Como pode uma pessoa estar diante de uma pessoa com roupa vermelha e passar mal? Diante de uma imagem de cor vermelha e passar mal? Isso não é normal, isso não é bom. E aí eu desatei esse gatilho que estava dentro da vida uterina dela. Não é legal isso? Eu achei isso assim fantástico como experimento de atendimento. E hoje eu posso falar isso com vocês aqui, que como a nossa memória, ela traz tudo, ela guarda tudo. Por isso que eu digo, nada tá fora, tudo tá dentro. Vamos continuar aqui. A memória sensorial, ela decodifica informações dos nossos sentidos, como cheiro, sabor, percepções de cheiros, porque até o sabor, ele tem percepção do sabor. O cheiro tem a percepção das glândulas olfativas em níveis de acesso. Isso é muito importante a gente entender isso. Pois nessa fase da vida, todas as sensações, todos os sentimentos da mãe, como eu falei, são passados. Nós temos a memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho, refere-se a uma informação relevante unicamente para o momento atual, podendo ser irrelevante a longo prazo. São tarefas que faremos e que fazemos na vida diária, como ir ao mercado, à feira, a esquecer de trazer uma fruta e não faz parte da sua rotina. Então, quando a gente vai numa feira e que alguém te pede para você trazer uma fruta e aquela fruta não faz parte da sua rotina, lá na feira você esquece de trazer a fruta. Isso é um mecanismo da memória recente, de prazo curto. Ela é curta, então isso é super normal acontecer isso. Isso aí não significa que você está com problema de memória, está com problema de esquecimento. Isso aí tem significado e entendimento para isso. Nós temos a memória semântica. Ela é a parte da memória que lida com palavras, significados. Sabemos assim que a cadeira se chama cadeira, que a mesa se chama mesa, que a janela se chama janela. Ela é responsável em traduzir todos os nossos pensamentos e sentimentos em palavras. É uma memória que dura a vida toda. Então, uma vez visto que aquilo é uma janela, a vida toda você vai entender que aquilo é uma janela. Uma vez entendido que aquilo é uma porta, a vida toda você vai entender que aquilo é uma porta. Vamos às memórias episódicas.
Ela registra todas as nossas experiências, tudo que passamos de bom ou de mal ao longo da nossa história. Olha que legal. Todas as nossas experiências vividas, elas se encontram nessa memória episódica. Ela é temporal e atemporal, pois armazena o lapso do tempo de um fato determinante, que interfere na qualidade, na harmonia, estruturando nossas vidas nas relações pessoais e interpessoais. Temos a memória processual. Esta é uma memória que vem através de um aprendizado por informações processuais, como andar de bicicleta, como aprender a escrever, como aprender a dirigir. Ela vem de um arquivo de registros musculares por meio de práticas. Então, é um processo para aprender a dirigir. É um processo para aprender a escrever. Então, isso é chamada de memória processual. Nós temos a memória auditiva e visual. Ela nos dá a capacidade de reter os sons, imagens a longo prazo. Ela pode nos reportar fatos que estejam ligados aos sons e imagens registradas nas percepções das memórias auditivas e visuais ao longo da nossa vida. Como uma música, por exemplo, um retrato que nos emociona, ou ainda uma imagem ou música de um filme que traz uma memória emotiva. Não tem aquele filme que você assistiu com um namorado, que você gostava muito dele, e você hoje está casada com outra pessoa. Mas naquela época, daquela música que você escuta, ela traz uma memória de um sentimento que você teve referente a uma pessoa. Você pode até se emocionar estando casada, mas isso é uma memória. Não significa que você não gosta do seu marido, mas essa memória existe dentro de você porque você vivenciou uma história que teve um registro auditivo e que ficou lá no seu sistema de memória, numa parte do seu cérebro arquivado, que traz uma sensação, uma emoção no agora. Pode ter acontecido na infância, quando a gente tá assim com os avós, no momento legal com o vovô e com a vovó, e que tá cantando o vovô e a vovó uma música, e que um dado momento você escuta aquela música, e aí traz uma emoção. Depois de muitos anos, o avô e a avó não estão mais aqui, já partiram, mas a memória em relação à audição, quando você escuta aquela música, daquela época que você teve com seus avós, traz uma sensação, uma memória. É bem assim. Nós temos a memória priming, que também é chamada de memória de representação perceptual. Ela é uma memória que acende nossos arquivos. A memória priming refere-se a uma rede de conhecimentos. O cérebro é estimulado através de palavras, sons, imagens, representando tudo aquilo que nos associa. O que é captado pelos nossos sentidos nos liga a uma rede de informação inerentes a tudo aquilo que estamos conectados. Então, a memória priming é a memória que capta a informação. É como se fosse um radarzinho eletrônico dentro da gente. Ele capta a informação e vai memorizando. É uma memória que todos nós temos, cada um num nível de memória, conforme o interesse da pessoa daquelas informações. A memória fica no sistema límbico, composto de amígdala, hipocampo, tálamo e córtex cerebral. Essas estruturas estão relacionadas a memórias explícitas que representam o reconhecimento consciente da vida. Os neurônios automaticamente se movimentam para o córtex cerebral, possuindo estrutura em função específica, armazenando um tipo de memória que, através dos impulsos elétricos cerebrais, acende nosso cérebro,
capacitando a mente a reproduzir memórias ativas. É sabido que essas memórias estão em áreas específicas do nosso cérebro e juntas integram a memória consciente. Estão adormecidas no inconsciente e no decorrer da vida, em dados momentos, despertam emergidas por algum gatilho emocional para que possamos nos movimentar rumo ao autoconhecimento. Então, quando a gente precisa fazer uma mudança na nossa vida, vem o gatilho emocional, vem o tormento emocional, aquilo que você não começa a não querer estar. Quando você começa a ter um turbilhão de sentimentos que começa a te desestabilizar. Aí é o momento da mudança. Eu costumo dizer, muita gente sabe disso, se a gente não muda pelo amor, a gente muda pela dor. Mas tem que haver mudança de paradigmas, mudanças de comportamento, mudanças de ações sociais, mudanças nos relacionamentos pessoais, interpessoais, para poder a gente ter a paz tão desejada por todos nós, que é a nossa paz interior. Só assim que a gente consegue adquirir essa paz. Mesmo a gente vivendo num momento em que as pessoas agora estão vivendo um momento de pânico, de medo, por conta desse coronavírus, né? Eu consigo estar bem, porque a paz está em mim. Eu consigo passar palavras boas para as pessoas, porque a paz está em mim. Eu consigo olhar o mundo de um momento de grande transformação, de grande mudança. Porque se não houver um turbilhão de emoção, não há mudança na gente. Aí estão os profissionais, todos os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da mente, da psique, os psicoterapeutas, vários mecanismos de terapias quânticas para ajudar a quem não consegue mudar algo na sua vida. E nesse movimento que a Terra está passando, é para poder a gente mudar mesmo o paradigma da dor, para a gente transformar o que está dentro da gente, para a gente mudar o externo. Toda mudança acontece no interno, para poder a gente ficar feliz no externo. Mesmo as pessoas estando vivendo um caos, você estando bem consigo mesmo, você consegue ser uma luz para acender, para iluminar o ambiente. Eu costumo dizer que acendendo a sua luz, você consegue iluminar e ajudar pessoas a se iluminar. E a luz está no autoconhecimento para poder haver mudança. E no nosso trabalho, no nosso tratamento das chaves de transformação, a gente dá esse mecanismo de mudança. Quando você quer mudar algo que te incomoda, algo que você não quer mais ter na sua vida. Eu vou fechar aqui falando que a neurociência nos diz que pessoas que sofreram danos no lóbulo frontal têm facilidade em resolver o processo cognitivo, ou seja, o processo de informações adquiridas, porém não terão a percepção das emoções dos momentos vividos. Essas pessoas ficam desprovidas de sentir as emoções. A doença muitas vezes pode se processar em diferentes dimensões, nas quais convivemos simultaneamente,
E cada um de nós é um universo de si mesmo. Existem realidades paralelas em que a questão, o fato, provido de emoções desajustadas, se encontram vivas em seus corpos sutis, que descreverei mais à frente, que se manifestam em sua vida no agora, influenciando sua personalidades múltiplas, que descrevo mais à frente também, que interferem em sua vida em variáveis obstáculos ou numa específica situação em que cada um de nós se encontra em torno de si. E nos meus vídeos anteriores eu já falei das personalidades múltiplas. Quem quiser saber sobre personalidades múltiplas é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. Por hoje eu termino, deixando você pensar. Faz sentido para você viver a paz interior, mesmo num momento de caos? Um beijão para todos vocês, no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo.